Bom dia, boa tarde e boa noite a todos ao redor do mundo. Espero que prestem atenção no que vou compartilhar com vocês e que isso anime a aceitar a salvação que Jesus Cristo oferece. Havia uma jovem que freneticamente sentia o corpo espingado de sangue para ver se estava viva ou morta. Depois que alguém sentado ao lado dela no transporte público foi assassinado. Provavelmente, essa mulher não tinha uma fé específica. No entanto, ao estar frente à morte, ela reconheceu que Deus estava ao seu lado. Imediatamente veio a minha mente o conceito do vale da sombra da morte do Salmo 23. Isso me fez perceber que desde o momento do nosso nascimento, vivemos, funcionamos, evoluímos e caminhamos dentro do vale da sombra da morte, vale que possui dimensões visíveis e invisíveis. Quando Davi falou em atravessar o vale da sombra da morte, sem dúvida, ele se referia a todas as provas que enfrentou durante sua vida terrena. Foi sua fé em Deus que o mantinha longe de ser devorado pelo inimigo. Ao chegar por do céu reinado, sentiu a proximidade da hora de passar para a eternidade, aquele momento de transição em o invisível, ou para essa outra dimensão do vale da sombra da morte, onde a morte finalmente o alcançaria. No entanto, tendo vivido como um verdadeiro servo de Deus, ele estava certo de que a luz eterna o acompanharia fielmente a ele, a todos os crentes até o reino prometido. O vale da morte é uma realidade pela qual todos passam durante sua vida na terra. O
de Jesus Cristo convida vocês tida as na suinza crerem nele para popeia felicidade ou atravessar esse limiar invisível para que no permaneçam eternamente sozinhos, privados daquele que é a luz da vida eterna. Amém.